a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz, Senhor Jesus, amém. Atos, capítulo 13, verso 34. E que o ressuscitaria dos mortos, glória a Jesus, para nunca mais tornar a corrupção. E disse: as santas e fiéis bênçãos de Davi darei a vocês. Amém? Deus Santo tem poder e glória. Glória a Jesus. Amados irmãos, o tema da mensagem hoje é acerca de inveja. A promessa aqui nessa palavra, glória a Jesus, é acerca de bênçãos. Deus tem promessas de bênçãos e não de qualquer bênção. As promessas que Deus tem é de grandes bênçãos. Ele faz comparação às bênçãos de Davi, as santas e fiéis bênçãos de Davi, darei a vocês. Deus Santo tem poder e glória. Mas para isso acontecer, Deus, ele vem para limpar o nosso coração. Você só alcançará as grandes bênçãos de Davi se você limpar o seu coração. Você pode limpar o seu exterior. Você pode limpar a sua casa, a igreja. Mas se você não limpar o coração, você não alcançará as bênçãos de Davi. As bênçãos de Davi não eram somente para Davi. As bênçãos de Davi eram para todos que estavam no reino. O que Davi carregava como bênçãos: esposas abençoadas, filhos abençoados, riquezas e prioritariamente a presença de Deus. A presença de Deus era a herança de Davi. E Davi ensinava que todo aquele que amasse a presença de Deus também teria as ricas bênçãos que Davi tinha. Porém, a responsabilidade que Davi tinha, ninguém queria. Porém, as lutas que Davi tinha, como separado para a santa vocação, ninguém queria. As preocupações que Davi tinha, ninguém queria. Por isso que cada um fique na vocação em que foi chamado. O problema é que muitas pessoas deixam de desfrutar as bênçãos porque ninguém vem para a igreja, para Cristo, pensando na salvação da vida eterna. As pessoas vêm para a igreja pensando em melhorar de vida, em sair do sofrimento, em sair da dor, da tristeza, da depressão, da desilusão amorosa. Ninguém que bebendo vinho novo quer logo. Ninguém que bebendo experimentado vinho velho, quer logo novo, porque diz: o velho é melhor. Jesus é fiel.
tudo aquilo que não está na vontade permissiva de Deus para a sua vida é vaidade. Por isso ele disse: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas o que atrapalhou Judas foi a inveja no coração. Jesus observava Judas e contemplava e sondava o coração de Judas e via uma inveja no coração dele. Jesus é fiel. E eles colocaram outro no apostolado de Judas. Colocaram outro porque Judas, pelo coração, caiu. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida eterna. Em Tiago vai dizer, o apóstolo cheio do Espírito Santo vai dizer que a inveja é um sentimento diabólico. Uma dificuldade enorme que as pessoas têm é de afastar da inveja. Um sentimento terrível e diabólico que procederá sobre a sua vida a queda, e por isso você tem que apartar da inveja. Em Provérbios, Salomão, cheio do Espírito Santo, vai dizer: a inveja é a podridão dos seus ossos. Você que não quer tratar essa inveja maldita no seu coração, os seus ossos estão apodrecendo como câncer. A inveja está te destruindo e impedindo você de alcançar as ricas bênçãos do Senhor. Talvez você viveu uma vida aqui injustiçada, talvez você tenha falado, não tem mais jeito para mim, acabou, mas Jesus manda te dizer, a chance para você ainda. A chance para você nessa vida e no mundo vindouro. Quem crê agora a Deus? Você não precisa ter inveja das bênçãos do irmão ou das bênçãos da irmã. Você precisa entender que Deus, Ele tem infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Mas para você ser feliz, de fato, e ser livre do sentimento da inveja, você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Deixar a palavra tratar o seu coração. Você precisa entender que a inveja, ela destruirá você. Deus tem ricas bênçãos. Deus tem grandes bênçãos. Mas muitas pessoas ficam pelo meio do caminho porque deixam a inveja morar no coração. É do coração que contamina o homem. É do coração que o diabo irá tentar roubar a tua salvação. Ele caiu devido à inveja.
Há pessoas que vão chegar à terceira idade com uma vida frustrada, vão ser implicantes, vão ser pessoas chatas. Por quê? Porque não trataram a inveja. Para você ser uma pessoa bem-aventurada, para você ser uma pessoa que você tenha certeza da salvação, é necessário você tratar da sua inveja. A inveja, ela traz consigo mais alguns sentimentos, traz consigo a ganância, traz consigo a soberba. E o Senhor disse: o soberbo eu não suportarei. Glória a Deus, Jesus é fiel. A presença de Deus envolvente na vida de Davi não era só para Davi. A presença de Deus era também para todo o povo. As prosperidades das terras não era também só para Davi, mas Davi manda trazer Mefibosete e diz: as terras que eram de Saul agora também são suas. Porque Mefibosete, você estava em Lodebar, terra de tristeza e dor, mas agora você também desfrutará das santas e fiéis bênçãos de Davi, das bênçãos da presença de Deus, das bênçãos das prosperidades terrenas e das bênçãos da certeza da sua salvação. Jesus é fiel. Deus santo e poder e glória. Você consegue compreender que há muitas pessoas que chegam dentro da sua profissão no meio e começam a encontrar pessoas invejosas. A inveja, você olha para a pessoa e você vê a podridão dentro da pessoa. Deus santo tem poder e glória. E essa pessoa, com o passar dos anos, essa pessoa ela vai ficando amarga. Porque ela não acredita que é possível para ela. Mas Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Se você crê, é possível para você. Você tem que crer que eu posso ter uma família abençoada, que eu posso ter um carro abençoado, uma casa abençoada. Mas o primeiro passo é você limpar o seu coração. Você chegará a reunir-se como igreja e verá irmãos pregando na unção, na autoridade, expulsando demônios, curando leprosos pelo dom. E se você deixar que Satanás venha plantar a inveja no seu coração, você nunca viverá o oceano do Espírito na sua vida. Você verá lá irmãos abençoados por Cristo, cheio da presença do Espírito Santo, com um brilho no olhar que alegra o coração. E se você não entrar para a palavra, não entrar para a comunhão e deixar a inveja, você não alcançará aquilo que Deus está te mostrando também que te dará. Ele disse:
que nós devemos se aproximar da presença de Deus. Apóstolo Tiago, cheio da presença de Deus. Aproximai da presença de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Mas para aproximar, ele segue no verso dizendo: limpai o coração. Limpai o coração. Não tem como você se aproximar de Deus se você não limpar o coração. Jesus, no Novo Testamento, talvez ele se perguntando: será quem vai ser igual Davi aqui? Quem vai ser abençoado, ungido igual Davi? Jesus, aleluia. Será que é um dos 12 aqui? Aí Jesus chega e chama mais 70. Ó, todos vocês, ó. Unção, poder para libertar os cativos, expulsar os demônios, curar os leprosos, ressuscitar os mortos. Todos vocês serão abençoados e as santas fiéis bênçãos serão sobre vocês. Mas, aleluia, Jesus alertou eles: limpa o coração. Limpa as mãos da cobiça, de roubar o que é do próximo, a casa do próximo, a mulher do próximo, o dinheiro do próximo. Então você será abençoado. Hoje, para um homem de 30 anos alcançar o próprio negócio, ser conhecido no mundo inteiro, ser influente, é uma grande bênção. Mas se você olhar para o tal homem e começar a perseguir, porque ele não eu, porque Jesus, comigo não, você não somente não alcançará as bênçãos, mas também você não alcançará a sua salvação. Então você que inveja, você que difama, a difamação é um crime no artigo penal, 3 meses a quase 1 ano de reclusão, dependendo do nível. Você que tem esse sentimento da inveja, você precisa se arrepender. É um sentimento diabólico. Não existe inveja boa e inveja ruim. Você só consegue ser livre da inveja, para Jesus, quando você é cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele consegue ser bem-sucedido em tudo que faz. Tudo o que ele faz prospera. É uma pessoa bem-aventurada. Existem pessoas que têm tudo, mas têm inveja. Existem pessoas que têm uma vida simples, mas não têm inveja. Porque é cheia da presença do Espírito Santo. Quem é cheio da presença do Espírito Santo é feliz no café da manhã, é feliz no almoço, é feliz no jantar. O problema é que muitas pessoas
são influenciadas pela inveja para tentar destruir a sua felicidade. A inveja, podridão dos ossos, sentimento diabólico, onde Apocalipse vai dizer que os invejosos não herdarão o reino dos céus. No futebol tem inveja. Na igreja tem inveja. No seu trabalho tem inveja. Tem pastores invejosos. Agora, quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. A Bíblia diz: ai do servo inútil, que só faz aquilo que o Senhor dele manda ele fazer. Ou seja, ele faz aquilo que ele sabe que tem que fazer. É Deus exigindo mais de nós. Glória a Deus. Aqui nós buscamos tesouros para deixarmos para os nossos descendentes. Desfrutamos ou não desfrutamos? Porque a vida passa muito rápido. E quando se passa a vida, Deus Santo de Poder e Glória, você conquistou e não usufruiu. Entendeu? Mas há uma promessa de eternidade. Há uma promessa que não vai passar o que você conquistar lá. Então ele disse assim: não desfaleça as vossas mãos, porque há recompensa para a obra de vocês. Deus é fiel. Não ajuntais tesouros na terra, onde ladrão e traça minam e roubam. Ajuntais tesouros no céu, onde nem ladrão e traça podem roubar. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Hoje eu posso estar lá no céu. Amanhã você pode estar lá com 30, 40, 50, nós não sabemos. Porque que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Glória a Deus, Jesus é fiel. Não tem proveito algum. Esse mundo passa muito rápido para você ficar guardando no teu coração sentimentos diabólicos. Você precisa agora correr atrás daquilo que não perece, daquilo que permanece para sempre. Se você correr atrás do galardão eternal, você não ficará frustrado e você desfrutará de fato, verdadeiramente. Jesus é fiel. E nós seremos herdeiros junto com Jesus. Jesus é fiel. Cada um será dado conforme as suas obras.
Você pode até fazer pouco e ser salvo, porque a obra ela é provada pelo fogo. Mas você tem que entender que para entrar lá, para desfrutar do paraíso, do Santo dos Santos, do Santíssimo que é o Senhor, você não entrará com inveja. Você não entrará lá com a inveja. Deus Santo tem poder e glória. E lhe perguntaram para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus respondeu: João Batista. Não há nenhum homem nascido de mulher que é maior que João lá. Ou seja, por quê? Porque João Batista é o menor. Jesus disse: o menor lá é o maior. Ou seja, tem que ser menor no sentimento. Deus Santo tem poder e glória. João Batista ele era convertido. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus. Por isso ele disse: eis que após mim, vou entregar vocês a um que vem aí. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quando Maria, a mãe de Jesus, chega até a casa da prima dela, Isabel, mãe de João Batista, eles eram primos de segundo grau. Glória a Jesus. Maria vai saudar a Isabel e de repente João Batista começa a pular dentro do ventre, a mexer dentro do ventre. Ele é batizado ali com o Espírito Santo. Ele já aprendia com Jesus. Foi o primeiro discípulo de Jesus. Porque não tem como Jesus ser discípulo de João Batista. Tanto que ele disse: era eu que tinha que ser batizado por ti, e não o Senhor vir e ser batizado por mim. Porque eu não sirvo nem para amarrar sandálias dos pés dele. João Batista aprendeu com o rei. Foi o primeiro. Por isso Jesus disse: não há ninguém maior do que João Batista. Porque aquele que dentre vós quer ser o maior, tem que ser o menor. Tem que ser humilde. Não pode ser soberbo. Não pode ser orgulhoso. Não pode ser invejoso, cobiçoso. Tem que diminuir. É necessário que eu diminua para que o Senhor cresça na minha vida. Disse João Batista. Deus Santo tem poder e glória. Então tem que se diminuir nos sentimentos. Senão, não tem conversa. Você não vai entrar lá. Jesus é fiel. Não vai entrar lá. Se uma pessoa, pastor, ela pode ser salva sem a educação do Espírito. Por que eu, vivendo cheio de falhas,
e não consigo perseverar na lei da liberdade, não posso entrar. Deus Santo e Poder e Glória, Jesus é fiel. Porque essa pessoa não conhecia. Você conhecendo e não vivendo, você torna-se inimigo de Deus. E você torna filho do diabo. Por isso a Bíblia diz: eis a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Eis a diferença do espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade ouve a palavra para obedecer. O espírito do erro, ele não ouve a palavra para obedecer. Jesus é fiel. Lá nós teremos o livre-arbítrio. Lá nós teremos a escolha. Porém, nós não pecaremos pecados para condenação. Pecados para condenação encerrou quando ele tirou esse mundo pecaminoso e entrou agora com o mundo vindouro e também o reino de Deus. Nos anjos encontrou loucura. Glória a Jesus. Porém, não tem como agora você vencendo ele, te dando a coroa da vida, você não consegue agora tornar a pecar. Porque se você tornar a pecar para a morte, Jesus é fiel, porque não há ninguém que pode se igualar a Deus, ele é o Santíssimo. Se você tornar a pecar, não tem como você tornar a pecar para a morte, ou seja, para o inferno. Abraão disse para Lázaro, para o rico: quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. Ele disse: pede Lázaro para que molhe a ponta da minha língua. Lázaro creu no Senhor Jesus Cristo. Deus Santo de Poder e Glória. Então, meus amados, por isso nós precisaremos da educação do Espírito Santo. E nesse corpo incorruptível que você herdará, você estará com a educação do Espírito Santo. Quem aprende a falar quando é criança, não esquece jamais. Se você aprender a educação do Espírito Santo, você não esquecerá jamais. E no corpo incorruptível de glória, é impossível você alcançar de novo a corrupção. Porque Deus é fiel. E quando se vence, acaba. Ao vencer, não tem como mais alguém tirar a sua coroa de vitória, a sua coroa da vida. Por isso a vitória que Deus promete para nossas vidas é muito grande. Deus Santo e Poder e Glória.
Jesus é fiel. Se nós não sermos educados aqui, não entraremos. Mentira, você que anda amando a prática da mentira, pegando mentira, abandona isso de uma vez por todas. Você que anda no sentimento da inveja, abandona isso de uma vez por todas. Você que anda na prática da imoralidade, da fornicação, abandona isso de uma vez por todas. Abandona já. Porque Filipenses 1,6 vai dizer: aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o último dia. E nós devemos se apresentar irrepreensíveis perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. Sede santos, porque eu sou santo. Senão não tem conversa. Não entrará no meu repouso. Manda dizer o Senhor. Você precisa da nova educação para se tornar irrepreensível no corpo incorruptível. Porque lá, meus irmãos, é o verdadeiro lugar. É o verdadeiro lugar onde Ele enxugará do rosto toda lágrima. Vamos ministrar perante os anjos, perante o Altíssima Trindade, perante todo o povo, perante a multidão. Se você não prega aqui perante a multidão, você pregará perante o Altíssimo. Quem está entendendo? Perdão. Se você não prega, aleluia, perante um grande número de pessoas, lá a carros e cavaleiros de fogo, o exército do Senhor é inumerável. Você pregará para arcanjos, você pregará para serafins, você pregará, aleluia, porque céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Se as palavras do Senhor não hão de passar, eu terei lembranças do que a palavra escreveu. Ele disse em João 14: não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Jesus. E você precisa entender que você só entra lá se você limpar o seu coração. Você pode estar todo perfeito perante os homens, mas dê o som do teu coração. Tem gente que está limpinho perante os homens, mas perante Deus, o coração está reprovado. Essa soberba, essa inveja, não vai entrar lá. Essas imaginações do teu coração, porque olhar não é pecado. O cobiçar é pecado. Você precisa limpar o seu coração. Deus não está preocupado se você adora de terno, adora de saia,
Oh, Jesus, tem misericórdia. Se você, a maneira que você adora, Deus está preocupado se você está disposto a lançar fora esse sentimento diabólico no seu coração. Que o pecado trouxe para a sua vida. Ele não caiu porque adulterou, porque prostituiu, porque furtou. Ele caiu por causa do coração. Inimizades. Eu posso ficar com ira num momento por causa de uma pessoa. Já encerro aqui. Mas eu guardar inimizade, eu estou sem o Espírito Santo. Quem guarda inimizade com a pessoa, fica irado com a pessoa. E depois daquilo lá eu orei, e a ira continuou, é porque eu estou sem o Espírito Santo. Deus Santo Poder Glória. Se você guarda inimizade no teu coração, ódio, sentimento de vingança, você está sem o Espírito Santo. Porém, se os teus inimigos continuarem a espremer o teu nariz, que o espremer do nariz sai o sangue, eles sofrerão a punição. Porém, eles têm que sair de você antes da tua exaltação. Porque o próprio Deus, quando exaltou Salomão, Adonias não saiu dele antes da exaltação. Quando Deus está perto de exaltar uma pessoa, Deus até mata. Mas ninguém impede o exaltar de Deus na sua vida. A exaltação de Deus na sua vida. Jesus é fiel. Glória a Deus. Então Deus exalta Salomão e a inveja de Adonias vai carregando Adonias para a morte. Não podemos dizer que Adonias foi salvo ou não. Não diga em teu coração quem subirá, quem subiu ao céu e quem desceu ao abismo. Isso aí a gente tem que orar e pedir a resposta a Deus. Mas tudo leva a crer que Adonias não se arrependeu. Repare que Deus não matou Adonias, mas mandou que Salomão executasse, porque os pecados de Adonias eram dignos para a morte, como está escrito em Romanos. E Deus disse para Salomão exercer juízo e justiça, porque os pecados de Adonias eram para a morte. O próprio Salomão teve que fazer e executar o seu próprio irmão por causa do sentimento de inveja na vida de Adonias. Adonias tinha tudo. Adonias, se ele escolhe seguir os passos de Salomão, Adonias seria um homem honrado dentro do reino. Mas ele escolheu o contrário. Eu quero ser o melhor, tem que ser eu.
podia ter pegado essa bênção, as santas e fiéis bênçãos darei a vocês. Santas e fiéis bênçãos de Davi, ou seja, ele viu que o pai dele, que as pessoas que estavam com o pai dele, tinham muitas bênçãos, até mesmo parecidas, bênçãos iguais às de Davi. Porém, Davi tinha uma responsabilidade, preocupações. Eles tinham mulheres. A Bíblia diz que Davi tinha 8 mulheres e mais concubinas. Ele tinha um filho com cada mulher e mais as concubinas, devido à descendência. Deus queria filhos vindo de Davi, pelas mulheres de Davi e pelas concubinas, para que eles fossem criados naquilo que Davi aprendeu, porque Davi era fiel. Adonias podia ter seguido esses passos, mas Adonias preferiu olhar para a vida de Salomão. Quando você olha para a vida dos outros, você perde aquilo de melhor na sua vida. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Você olha para a vida dos outros, você está perdendo. Deus santo tem poder e glória. E você perderá e chorará eternamente, porque Deus não vai perdoar esse sentimento seu que você não quer arrancar fora do seu. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus é fiel.